E aí, gente, beleza? Vamos lá para a nossa segunda aula sobre Renascimento, então. Hoje falar sobre método científico, as universidades e a questão da imprensa, né? Então, assim, só retomando algumas coisas da primeira aula do Renascimento. A gente entrou para a Idade Moderna. Existem vários temas que vão ser estudados aqui, mas o primeiro deles é o Renascimento cultural, certo? Os homens renascentistas olhavam para o passado medieval e o que eles observavam? Eles observavam que a Igreja Católica conduzia as massas, os servos, né, principalmente, com a lógica do teocentrismo, de Deus como centro do universo, da explicação das coisas objetivas do mundo. Então, os renascentistas olhavam para aquela situação e eles passavam a questionar esse tipo de situação. Falaram, peraí, não é Deus que é o centro da explicação. Não dá para explicar tudo através de Deus, do ponto de vista do homem renascentista. O homem renascentista, ele muda a visão. Ele tem uma nova mentalidade em relação ao mundo objetivo. Não, peraí, as coisas são possíveis de serem analisadas pelo ser humano. O ser humano explica por que as coisas acontecem. Através do uso do raciocínio, da razão, né, da observação das coisas. E a gente dá um nome para essa característica agora no Renascimento, que é o antropocentrismo, antropo-humano, lembra? Então, o antropocentrismo é o homem é o centro do universo e ele explica as coisas ao seu redor a partir da razão. E vocês viram que essa razão, essa racionalidade, ela já era muito utilizada antes da Idade Média, lá na Idade Antiga pelos povos gregos, né? A mentalidade greco-romana utilizava a razão para explicar as coisas do universo, né? Do ponto de vista aristotélico também. Aristóteles é um filósofo lá da Grécia Antiga, que dizia que as coisas são explicadas no aqui e no agora, não é? No mundo material. Então, isso, de certa forma, na Europa, desapareceu ao longo dos 1000 anos de Idade Média. E agora está renascendo. Olha o nome, renascimento cultural. O que está nascendo de novo, está renascendo? O uso da razão dos gregos. Né? Então quer dizer que os textos gregos vão ser encontrados, vão ser traduzidos, né? Textos que tinham desaparecido ou que tinham sido queimados pela igreja vão reaparecer, até porque o homem europeu vai tomar contato com a Arábia e os árabes guardaram boa parte desses textos, traduziram para o árabe esses textos do grego para o árabe, e agora, 1000 anos depois, esse contato com o homem árabe vai fazer com que esses textos sejam traduzidos do árabe. Desculpa, cachorra. Vão ser traduzidos do árabe para as línguas europeias aqui, né? As línguas modernas europeias. E aí o homem renascentista, então, vai passar a retomar os antigos valores daquela Grécia Antiga. Certo. Isso a gente já basicamente viu na aula passada. Mas assim, para isso tudo, para essa racionalidade toda acontecer, a gente precisa basicamente dessas três coisas que estão aí, que são os três temas dessa aula aqui. O uso do método científico, a questão das universidades e a importância da imprensa escrita, né? Então, assim, vamos lá. Método científico primeiro. Pensa aí na palavra método. Método é um modo, é uma maneira, é um jeito de se fazer algo, né? Então você vai aprender violão, exemplo. Existe o método para violão, método, as maneiras que você faz para atingir o objetivo de aprender violão, né? Método para flauta, método para aprender medicina, método para aprender história, para aprender qualquer área do conhecimento, né? Um jeito, qual que é o caminho? Existem vários métodos, mas alguns métodos são melhores, outros métodos são piores, alguns métodos
fazem mais sentido para algumas pessoas, outros não, mas todos eles para tentar chegar num objetivo. Então é um método, nesse caso, científico. Então quer dizer que é o jeito, é a maneira, é o método que a ciência usa para tentar explicar as coisas que ela observa ao longo do mundo para qualquer área do conhecimento. Né? Então, ela combina o raciocínio com a observação das coisas, dos fenômenos, né? Para tentar traduzir, compreender e entender o funcionamento das coisas. Não é? Eu coloquei de exemplos aí das doenças, funcionamento do corpo, de células, de ossos, das dores, de curas, do universo, da observação dos astros que influenciam aqui a agricultura, a natureza, né? O funcionamento das estrelas, do universo, doença. Vocês vão ver aqui ó, tá até no exemplo, ó, a questão do heliocentrismo, observação do cosmos, né? Enfim, qual é o método? Qual é o jeito? É observar e anotar. Você observa, faz comparações, aquela que deu certo e se repetiu sempre, 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 é a que entra como recurso científico da verdade material para compreender uma determinada situação. Seja observando doenças, seja observando curas, seja observando as estrelas, a agricultura, a música, qualquer coisa, né? Mas existem, então isso é um método científico, é o raciocínio e observação, esse é o método, essa é a maneira. Mas existem alguns exemplos clássicos desse período, né? Que foram até motivo de alguma controvérsia por parte da Igreja Católica, que não concordava, né, com algumas descobertas da época. Talvez o exemplo mais clássico, né, dessas brigas todas, dessas contendas, né, seja a questão do heliocentrismo. Peraí, vamos entender. Como na Idade Média pensavam e como vão passar a pensar agora, com o Renascimento. Lá na Idade Média, por falta de recursos de observação, e também por questões religiosas, né, o que se acreditava é que a Terra era o centro e todos os astros, constelações, estrelas e planetas giravam em torno da Terra. A gente chama a Terra Gaia, Geia, Gel. Então eles chamavam isso de geocentrismo. Estamos nós parados aqui. O Sol nasce, ele vai lá, ele se põe e no outro dia acontece a mesma coisa. Então quer dizer que nós estamos parados e no centro, do ponto de vista do homem medieval, né? Então quer dizer que a Terra é o centro e o Sol gira em torno, os planetas giram em torno, as estrelas giram em torno. Isso se chama geocentrismo. Porém, agora com o Renascimento, Copérnico passa a defender não que a Terra é o centro, mas que o Sol está no centro, né? E a gente chama essa teoria de heliocentrismo. O nosso Sol tem um nome, ele se chama Hélio. Então, a partir de instrumentos, ele vai passar a notar a observação dos astros, dos planetas, das estrelas e do Sol. E ele vai chegar à conclusão que o Sol está no centro e os planetas é que giram em torno. E para quem está aqui no planeta, fica com uma sensação de que é o contrário, como pensava o homem medieval, por causa da projeção, por causa da maneira com que a gente observa daqui da Terra. Mas se você lança o olhar para fora da Terra, tentando enxergar o sistema, o que você enxerga é o Sol no centro e vários planetas girando em torno e várias constelações girando em torno também. Ele deu o nome de heliocentrismo, não é? A Igreja Católica não gostou, contestou. O Galileu, ele acaba confirmando, o Galileu Galilei, ele confirma as teorias de Copérnico. Muita gente era perseguida
torturada e até queimada por essas questões, né? O próprio Papa João Paulo II, no século XX, se desculpou e perdoou, enfim, essas teorias e as pessoas que foram queimadas em nome da Igreja Católica, porque no século XX, só no século XX, a Igreja Católica reviu esse seu posicionamento através da figura do João Paulo II, que era o Papa lá da época, né? Tá. Então, quer dizer, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu estou dando um exemplo de como que pessoas observavam os fenômenos das estrelas, do cosmos, usando o raciocínio. Então, é um exemplo de um método científico, não é? Tem um outro exemplo aqui que é o Kepler, né? Que ele chegou à conclusão de que a órbita dos planetas em torno do Sol, ela não é redonda perfeitamente, ela é elíptica, né? Ela é mais comprida nas pontas e mais achatada quando chega mais próximo do Sol, não é? Não é perfeitamente redonda. Tudo bem? Esse é o Kepler. Enfim, de novo, um exemplo de observações. Olha lá, eu coloquei essas imagens aqui só para vocês enxergarem isso que eu estou falando. Essa primeira em preto e branco é geocêntrica, é medieval. Essa segunda aqui é heliocêntrica, já é do Renascimento em diante. Então, olha aqui, medieval. Tem um desenho da Terra, e aí, se vocês repararem, tem uns símbolos, né? E que tem os nomes. Então, por exemplo, ó, Mercúrio, um símbolozinho. Vênus, não consigo entender, mas pelo símbolo aqui acho que é o Sol. Aí vem Marte, etc, né? E as várias constelações em torno de quem? Da Terra no centro. Então, quer dizer que essa era uma visão medieval, geocêntrica. Aí agora, pela observação, pelo raciocínio, pela razão, o Copérnico e o Galileu, né, são os grandes pensadores desse novo contexto. Eles dizem, não, o Sol está no centro. Olha aqui o hélio, heliocentrismo. E em torno gira Mercúrio, gira Vênus, gira a Terra, que está em destaque aqui, né? Gira Marte, tá vendo o vermelhinho aqui? Gira outros planetas, Júpiter, Saturno e tal, e as constelações, todas girando em torno do Sol, hélio. Portanto, heliocentrismo. Só para a gente enxergar os dois modelos, tá? Aqui, geocentrismo, e aqui, a partir da observação e do método científico, o heliocentrismo. Beleza? Universidades. As universidades já existiam, né, desde o século XI, aproximadamente lá na Idade Média, mas agora elas ganham uma força maior. Até porque as universidades da Idade Média, elas têm uma relação filosófica muito pautada na questão cristã, na questão dos ensinamentos católicos, né? Só que agora o homem renascentista vai lançar um outro olhar, como a gente viu, que é um olhar mais racional, sem perder a fé, mas mais racional. Antes era mais voltado para a fé, antes era teocentrismo, agora é antropocentrismo, humanismo, tentando enxergar e observar as experiências que se faziam de uma maneira mais crítica, mais apurada, para chegar numa determinada conclusão sobre um fenômeno, sobre uma realidade. Né? Lembra? Em torno de doenças, em torno do cosmos, de qualquer outra coisa. É claro que isso diminui a influência da Igreja Católica, a Igreja Católica está incomodada, né? Ela vai reagir a isso tudo, mas isso é próxima aula, tá bom? Então eu coloquei um exemplo aqui dessa imagem, não é? De algo que não jamais era pensado na Idade Média, que era estudo de cadáveres. Lá na Idade Média, eles diziam que Deus escondeu, não deve ser descoberto. Aqui a postura do homem renascentista moderno é, não, peraí, vamos descobrir sim, vamos analisar, vamos observar, vamos usar o método científico para poder tentar entender a causa da morte, se é possível evitar essa morte, se é possível tratar doenças para quem não morreu.
Então, aqui tem uma espécie de uma aula, né? Um professor, um letrado com seus alunos, fazendo observações em torno da autópsia de um indivíduo para fazer associações de um esqueleto, por exemplo, ou do funcionamento dos órgãos, e para que mais pessoas tenham conhecimento sobre esses fatos e conheçam sobre curas, né, possíveis, elementos químicos manipulados para se criar remédios, alquimia, que vai virar química mais para frente, né? Tudo isso sendo registrado e divulgado, conhecimento divulgado, né? Isso acontecendo dentro das universidades. Eu peguei essa imagem aqui, tem a ver com medicina, mas outras áreas do conhecimento também circulam e permeiam esse universo da universidade. Universo, universidade. Tá. Uma outra característica que ajudou bastante a divulgação dessas ideias seria uma espécie de a internet da época, né? Divulgar e divulgar e divulgar muito, tanto quanto possível naquela época, foi a imprensa. Como era na Idade Média? Na Idade Média existiam os copistas. Então chegava um fulano lá da Igreja Católica, né, um monge copista, ele colocava a Bíblia de um lado e ele ficava copiando palavrinha por palavrinha da Bíblia, a Bíblia inteira. Não é? Basicamente era assim o conhecimento. Outros livros eram feitos assim também? Sim, mas bem menos. Né? A questão medieval é sempre voltada para a religiosidade. Né? E quando existia, as pessoas não tinham muito acesso a isso. Só uma parcela da igreja. Tá, mas e agora? Agora não. Agora, com o Renascimento, o que acontece não é mais a questão da cópia, é a questão da imprensa. É aprimorado uma tecnologia para se divulgar mais panfletos, mais papéis, mais livros, mais documentos, mais textos. Né? Claro que a imprensa ela já existia, mas não na Europa. É uma invenção chinesa, né? Que muitas vezes existem aquelas histórias de que a coisa é descoberta muitas vezes de forma aleatória. Alguém pisa, por exemplo, né, numa amora, numa cereja, aquilo mancha o sapato e quando a pessoa sai caminhando, a marca fica como uma espécie de carimbo. É isso que desperta para a invenção da imprensa na China, não é? Os chineses vão passar, peraí, então vamos produzir aqui os nossos tabletes aqui, parecendo carimbos, colocar uma tinta e aplicar isso sobre um papel. Vamos ver se dá certo. E dá certo. E então, essa invenção, ela acaba tomando contato. Na verdade, os europeus é que tomam contato com a invenção. Vocês vão ver na época das grandes navegações, a burguesia vai até a Índia, vai até a China, contorna o planeta. E esse conhecimento chinês da imprensa é trazido aqui para a Europa e o Gutenberg, ele aperfeiçoa, a gente vai ver daqui a pouco na imagem, essa técnica. Então, isso aumenta a circulação de ideias. Por isso que eu estou dizendo que é a internet da época, do século XVI. Porque as pessoas passaram a ter muito mais conhecimento. Claro que não tanto quanto hoje. Mas saindo de um padrão medieval, não é? De uma questão de monges copistas para várias áreas do conhecimento, não é? Papéis e papéis sendo divulgados, foi um super salto para a lógica do uso da razão e para o desenvolvimento da época, para o mundo moderno. A imprensa. Olha só a imagem. Coloquei duas imagens aqui. Essa aqui, medieval, de um monge copista, né? Então, ele está lá copiando letrinha por letrinha, aqui, em um papel, em um papiro. Depois ele vai juntar um texto com outro texto, na luz de vela. É demorado para chegar até o final desse processo. Agora aqui, na Idade Moderna, eles criam máquinas, tá vendo aqui, ó?
tem um eixo central, eles puxam essa alavanca, aí desce uma espécie de carimbo em vários papéis ao mesmo tempo. Olha aqui o bloco, né? O bolo de papel. Enquanto esse aqui demorava para copiar um, esse aqui pela imprensa copia vários. Né? Então, ó, tem uma imprensa aqui, ó, tá vendo? Um eixo central e ele puxando a alavanca. Outro eixo central e alavanca. Então, é um instrumento da imprensa. Poderia se construir vários instrumentos desse. Quanto mais instrumentos desse, mais rápido era produzido. Esses do fundo aqui, ó, eles estão organizando as letras. É como se fosse carimbo mesmo, gente. Então eles vão colocando, pega várias letras A's, várias letras B's, C, D, e vai colocando um do lado do outro, um do lado do outro, um do lado do outro. Constrói uma frase, constrói uma ideia, um texto, e depois coloca esse carimbo na prensa e aperta. E aquilo fica carimbado, colado no papel. A tinta, né? Passa a tinta no carimbo e aquilo é imprensado. É demorado para os padrões de hoje? Claro que é demorado, mas para a época é um super salto. Imagina esse modelo sendo transformado para esse modelo. Super divulgou as ideias, né? Tudo bem então, gente? Então, assim, método científico, universidades e a questão da imprensa. Três situações muito importantes para a divulgação da racionalidade e do mundo que está nascendo a partir de agora na Idade Moderna. Beleza? Valeu, brigadão e até!